Olá meninas, na paz do Senhor, espero que estejam todos bem. Eu tô aqui mais uma vez para dividir uma palavra com vocês, devocional de quarta-feira, né? E a leitura de hoje tá lá em Filipenses, capítulo 2, tá? Eu vou ler apenas o começo, tá? Eu vou ler dos versículos 1 ao 7, mas você pode depois ler Filipenses 2 todinho para poder estar refletindo e estar pensando nessa palavra, amém? Então vou fazer a leitura de Filipenses 2, tá? Como eu disse, de 1 a 7. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Amém? Amém. Eu não sei se a sua Bíblia tem um título, mas a minha tem, está escrito assim: A Humildade Cristã. E hoje eu queria deixar essa palavra com vocês, para vocês estarem refletindo sobre a questão da humildade, né? Como disse aqui, a humildade cristã. Eu estava pensando sobre isso e, assim, algo que nos afasta, né, da presença de Deus é a vaidade, né? É a vaidade e a arrogância, né? É impossível nos mantermos na presença do Senhor quando alimentamos no nosso coração um sentimento de egoísmo ou de vaidade, né? E é algo que, se a gente sente ou está sentindo, a gente precisa se arrepender, pedir perdão e mudar a nossa atitude, a nossa conduta, né? A gente sempre fala, cristão, como nós já dissemos, vem de Cristo, de sermos imitadores de Cristo. E Jesus, já falamos sobre isso, até eu falei sobre isso, falamos sobre isso no discipulado de sexta, e do último devocional eu comentei sobre a questão do servir, né? E Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele serviu e ele nunca humilhou ninguém para que ele fosse reconhecido, né? Então, a gente precisa tê-lo como exemplo, ele deve ser a nossa maior referência, principalmente nessa questão de humildade. Como eu disse, porque é impossível a gente se manter na presença de Deus mantendo esse sentimento, esse tipo de comportamento na nossa vida. Então, nós precisamos sim aprender e praticar a humildade, deixar de lado a vaidade e a arrogância, né? A humildade, ela é a chave para um coração quebrantado, né? E é a chave também para uma vida fundamentada no amor de Deus. Quando a gente pensa em Jesus e quando fala Jesus era um cara humilde, a presença dele era agradável. Todas as pessoas queriam estar com ele. E quando a gente convive assim no nosso dia a dia, com uma pessoa, por exemplo, de conduta arrogante, né, que fala com arrogância, que tem uma ambição no sentido de vaidade, que se coloca sempre por cima das outras pessoas, a tendência é que nosso desejo, na verdade, é se manter afastado dessa pessoa, né? Então, se a gente é uma pessoa assim, a tendência é que com o tempo nós vamos ficar cada vez mais sozinhas, né? Vão nos excluir, as pessoas não vão ter prazer em estar na nossa presença, né? E como eu disse, a presença de Jesus era agradável, todos queriam estar perto dele, né? E nós precisamos ser imitadores de Cristo. Então precisamos ter uma conduta humilde, livre de arrogância e de vaidade e de egoísmo. Eu fiz uma listinha, que era na verdade que eu queria dividir com vocês, hoje está curto, que é como a gente deve alimentar a nossa humildade, né? Que nós devemos, na verdade, alimentar a nossa humildade e não a nossa vaidade. Nós devemos nos esvaziar dessa vaidade, né? E sermos sempre humildes, né? Aprendendo mais de Jesus, como? Tendo ele como nosso maior exemplo, como eu disse, né? Um exemplo a ser seguido, conhecendo toda a sua história, todos os seus ensinamentos e se alimentando dos ensinamentos
para sermos cada vez mais parecidas com Ele e com aquilo que Deus quer de nós, né? Mesmo em situações de conflito, nós precisamos ter uma postura humilde. Sei que às vezes é difícil, né? Mas nós precisamos, porque a nossa conduta, né? A maneira como a gente age durante um conflito, por exemplo, ela pode fazer com que o ambiente fique pacífico. A gente pode trazer paz para o ambiente ou para a situação, mesmo diante de conflito, somente através da nossa conduta, da maneira como nós nos portamos diante daquela situação. Nós devemos sempre, 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 sempre dar bons testemunhos. Eu já falei sobre isso. Inclusive, não pagando na mesma moeda, tá? Não é eu faço, eu devolvo na mesma moeda. Não, nós não devemos agir dessa maneira. Até mesmo quando somos tratados com arrogância, né? Por exemplo, se uma situação de conflito, alguém é arrogante comigo, eu não vou ser arrogante igual, né? Eu vou agir diferente, eu vou agir com humildade, entendeu? Eu vou agir com uma outra conduta, né? Porque nós devemos dar bons testemunhos mesmo diante de situações de conflito. Nós devemos. Eu sei que é difícil, é muito difícil. É por isso que se faz necessário nós nos esvaziarmos sempre do nosso eu, né? Das nossas vontades e nos encher da presença do Espírito e procurar sermos sempre imitadores de Cristo, conhecer a palavra, ler a palavra, para seguir os ensinamentos que ele nos dá, né? Jesus servia, como eu disse, e ele via valor na vida de todas as pessoas que passavam por ele. Tinham pessoas que eram desprezadas, discriminadas, e ele via valor na vida daquelas pessoas e ele ainda vê valor na gente. Isso eu precisava muito dividir isso com vocês. Às vezes a gente se sente fracassada, a gente acha que não tem mais jeito, que a nossa vida não tem jeito, que eu não sei, às vezes você fala assim, eu não tenho futuro, eu não tenho valor, mas para Cristo você tem valor. E ele valorizava essas pessoas que eram discriminadas. E ele ainda nos valoriza. Então, antes da gente exibir as nossas qualidades, nós devemos procurar valorizar as qualidades do nosso próximo, né? Então, Jesus servia, então nós devemos servir e valorizar a qualidade do próximo, tá? Não querer estar por cima o tempo todo. Amém, irmãs? Precisava muito dividir essa palavra com vocês. Hoje o vídeo é breve, tá? Eu espero que toque no coração de vocês, que nós possamos alimentar a nossa humildade e não a nossa vaidade. Amém? Deus abençoe cada um no resto da semana. Sempre digo que estamos à disposição no que precisar. Amém? Um grande beijo, Deus abençoe.